Como você percebeu pelo título deste vídeo, eu vou entrevistar um brasileiro que viajou 78 países. É muita coisa. E antes de entrar na entrevista, eu quero fazer uma breve introdução, falar como eu conheci o Marcos, né, e compartilhar também a minha felicidade de poder entrevistar esse tipo de pessoas. Eu conheci o Marcos aqui em Florianópolis através de amigos em comuns e tive o prazer de passar 2 dias com ele, né, conversando, trocando ideia. E aí ao longo dessas conversas eu falei, ele tem muito conteúdo a compartilhar, por que não fazer uma entrevista com ele? Aí depois eu falei se ele toparia de fazer uma entrevista. E ele falou que ele já deu várias entrevistas, inclusive, e também ele já escreveu um livro e também ele é vice-presidente da Academia de Letras do Brasil. Eu falei, você toparia fazer uma entrevista improvisada? Porque ultimamente, né, como eu faço conteúdo para o YouTube, eu estou andando sempre com o microfone. Aí, né, se eu ver que tem material, eu já aproveito para gravar um vídeo. Quero que você acompanhe essa entrevista e também aproveitar, né, para compartilhar que estou muito feliz de poder, né, conhecer esse tipo de pessoas. E agora, como eu tenho canal no YouTube, eu consigo trazer isso, né? Então não guardar isso só para mim, mas também registrar isso, compartilhar com você e também, né, depois poder reassistir de novo porque está gravado. Ficou incrível. Assista essa entrevista porque tem vários insights valiosos. Marcos, muito obrigado por aceitar esse convite. Vai ser um prazer bater um papo contigo. É uma satisfação. Vamos trocar ideia aí, vamos ver o que temos para aprender juntos. Sim, eu acho que é muito legal que tu tem muita bagagem. Né? Meu trabalho vai ser te fazer as perguntas precisas, né, para poder em curto espaço de tempo a gente pegar vários conhecimentos, vários insights. Beleza. Tá bom? Então, tu já viajou 78 países, certo? Certo. E me diz uma coisa, você tinha como meta visitar tantos países? Tu quer visitar todos os países do mundo ou foi meio que visitando e aí foi acumulando essa bagagem? Tudo começou em função do esporte dos meus filhos. Eu tenho 3 filhos, o Marlon, o Maicon e o Rodrigo. Legal. Eles faziam bicicross. Uhum. É como motocross, para quem não sabe, mas com bicicleta. Sim. E começaram campeonatos pelo Brasil e se saíram bem. Uhum. E passaram a representar o Brasil em campeonatos mundiais. Quer dizer, durante 15 anos, os 3 filhos meus, camisa da seleção brasileira, representando o Brasil em campeonatos mundiais nas principais cidades do mundo. Legal. Assim conhecemos as principais cidades do mundo. Eles foram campeões brasileiros 17 vezes, campeões pan-americanos, campeão sul-americano, Uhum. um vice-mundial e um mundial. Eu já conhecia as principais cidades do mundo e aí eu comecei a ter interesse por visitar, fazer coisas exóticas. Andar de camelo no deserto de Saara, safari na África, mergulhar nas ilhas paradisíacas Mas do... calma, não conta tudo. Não conta tudo, a gente vai por partes. Então meio que tu falou que você viajou com filhos e foi juntando o útil e agradável. Exatamente. Que legal. E me conta uma coisa, quando você viaja, você planeja tudo? Ou você às vezes deixa umas brechas, tipo, não planeja tudo para poder explorar, assim, sentir mais espírito de aventura? Essa questão do espírito de aventura é mais forte do que o planejar tudo. Uhum. Eu procuro ir para lugares exóticos, diferentes, aprender sobre culinária, sobre cultura, sobre religiões, mas um pouco eu programo o tempo que eu vou, os lugares para onde eu vou, e aí eu procuro mergulhar nessa questão mais de cultura, que isso não é sem planejamento, vai em função daquilo que eu vejo no local. Que legal. Inclusive agora a gente está em Florianópolis, aí a gente pegou uma via que foi realmente as casas aqui locais e tu falou para mim, melhor pegar uma rua assim, que a gente consegue sentir mais o dia a dia aqui do lugar, né, do que pegar uma estrada ali corrida que a gente só acelera e não vê nada. Exatamente. É no interior bucólico que a gente encontra os lugares mais bonitos e mais assim da natureza, daquilo que Deus criou e o homem ainda não conseguiu destruir. Show. É esses lugares que eu busco. Perfeito. E já pegando esse gancho de lugares bonitos, a gente está agora em Florianópolis, um lugar paradisíaco, maravilhoso. Mas qual que foi o lugar mais bonito que você já viu pessoalmente em todas as suas viagens de 78 países? Olha, a Patagônia argentina e chilena, aqui perto, no sul da América, que dá para ir de carro,
tem dos lugares assim mais bonitos porque você fica perto de animais, é sensacional. Em termos de praia, Belize. Belize, para os que têm cabelo branco, que nem eu, aprenderam na escola como Honduras Britânicas. Ah, Aí eles se desvincularam lá da Inglaterra e hoje é Belize. Fica ali encostadinho no México, no lado direito, junto do Caribe. Como praia, é assim, sensacional. Você anda 400 quilômetros ao lado de praia de mar transparente. É de uma beleza. aquele azul turquesa, né? Sim, azul turquesa, maravilha. Olha, eu já vou anotar aqui a localização na mapa. Depois Sim. tu me passa, quero conhecer. Muito legal. Se você pudesse dar um único conselho para quem quer começar a viajar pelo mundo, qual seria? Um único conselho para quem quer. É uma pergunta difícil, desafiadora. Essa pergunta, eu digamos assim, já fiz 50 entrevistas para televisões, mas um único conselho, olha, vai economizando, vai guardando, Uhum. põe como meta viajar e vai em busca daquilo que o teu coração chama, Uhum. sabe? Não é, vou para Londres, Paris, Nova York, vai para aquilo que o teu coração chama. Às vezes, e para mim diz muito isso, Uhum. é a cidade de Trier, na Alemanha, de onde vieram meus ancestrais. Eu já tive, claro, várias vezes lá, Uhum. e quando eu vou lá, vou na igreja, uma igreja que tem 900 anos, eu, como assim, um débil, eu fico tocando na parede, assim, pensando, meu Deus, aqui meus ancestrais ou joelharam, ou quem sabe até ajudaram a fazer essa igreja. Você sente uma energia, uma coisa que toca o teu coração. Então, o conselho seria assim, vai para onde o teu coração pede, não onde a agência de turismo Uhum. te manda. Pensa bem, aonde você vai ser feliz, vai te encontrar. Muito legal, me surpreendeu muito a resposta, muito profundo. Muito legal. E me diz uma coisa, você prefere viajar sozinho ou viajar em companhia? Essa pergunta é capciosa, porque é companhia de uma mulher ou em companhia de um grupo, né? Aham. Isso é uma coisa relativa. Eu acho que aqui em questão, porque quando a gente está com alguém, a gente está sempre compartilhando essa experiência. E hoje tem muitas pessoas, né, que fazem vídeo para o YouTube e viajam totalmente sozinho. Sim, Meio que a câmera vira companheiro dele. sim. Tu provavelmente já tinha viagens sozinho e viagens em companhia. E Sim. como que tu sentiu nessas viagens para você? Não, eu já fiz viagem sozinho, mas não é, digamos assim, sabe, quando você está num lugar bonito, você pensa assim, meu Deus, que bom se fulano tivesse aqui, a fulano, as pessoas que eu bem, que eu amo, estivessem aqui. Uhum. Então, é legal você viajar com companhia, Para dividir esses momentos. para dividir esses momentos, principalmente quando eles têm assim essa coisa que te toca, que aí é muito mais bonita, é muito mais partilhar. Essa coisa da partilha é uma coisa que quando eu, por exemplo, fiz aquela viagem que eu fui de carro para o Alasca, quando eu voltei, nós nem falamos da viagem de carro para o Alasca, só falamos de outras ainda, mas Aham. então, uma das viagens que eu fiz foi de carro para o Alasca, e quando meio ano, 17 países, maravilha, culturas. E quando eu voltei, eu contava uns perrengues para os amigos meus, e eles diziam, cara, tu tem que fazer um livro. Eu digo, mas que agora eu vou, eu quero passar meu tempo viajando, conhecendo, bom, agora fazer um livro, isso dá trabalho aí, bom. Mas com o tempo me caiu aquela passagem da Bíblia que diz, da partilha. Quer dizer, se eu tenho esse conhecimento, eu tenho que partilhar para os demais. E acabei fazendo um livro, e esse livro teve as graças de cair nas mãos daqueles que pensam a gente para a Academia de Letras do Brasil. Hein? Eu passei a integrar a Academia de Letras do Brasil, hoje eu sou patrono nacional dos Elos Escritores, sou vice-presidente nacional da Academia de Letras do Brasil,
mas isso em função de conhecer, de viajar, Muito legal. E me diz uma coisa, o que você aprendeu sobre felicidade conhecendo tantas culturas diferentes? Felicidade. A felicidade não está em você morar no lugar mais rico do mundo, não está em você estar no melhor carro do mundo ou no lugar mais lindo do mundo. A felicidade é você estar na companhia daquela pessoa que faz bem para o teu coração. Isso é a verdadeira felicidade. Pode ser num lugar simples, mas estar em companhia de alguém que você ama, que te ama, que vocês se sentem bem, naquela pessoa que a troca de olhar diz tudo, não precisa estar falando, explicando, é só se olhar a gente se Já vocês se entende. entendem. É. Muito legal, muito profundo. E qual foi a viagem que mudou completamente a sua viagem ou sua visão do mundo? Alguma viagem que mudou a sua visão do mundo? Como você tinha, pode ser alguma crença, aí depois tu falou, cara, agora eu percebo que eu tô olhando diferente para essa situação. Bom, e isso é uma viagem que eu fiz em 1918, um cruzeiro de Dubai para o Japão, 30 dias. Bom, antes de Dubai, passei um tempo na Índia, fiz um cruzeiro pelo Rio Nilo, no Egito, e depois de Dubai para o Japão, 30 dias, parando em 12 países diferentes, 12 culturas diferentes, 12 religiões diferentes, e eu aprendi que eles reverenciam muito mais os velhos. Para nós, velho é aquele que bota no asilo, encosta ele. Para eles, o mestre, é aquele que deixa as crianças ficar perto e fazer Contar perguntas, histórias, né? contar histórias. Então, é um poço de sabedoria o idoso. Além disso, eles, muito mais do que nós, reverenciam os ancestrais falecidos, sabe? Tem um lugar em que, num determinado dia do ano, eles, à meia-noite, acendem fogueiras em todos os lugares, porque naquele dia os espíritos dos ancestrais foram convidados para descer, para visitar os seus parentes, para conversar com os parentes, para passar energia boa para os parentes, e aí à meia-noite acende-se as fogueiras para os espíritos voltarem lá para o infinito, para o alto. Que legal. Quer dizer, viajando, bom, não só olhando, mas lendo, perguntando, indo na feira. Eu estava no México, numa feira popular, e aí vendo as coisas assim, eu vi uma santinha assim, uma santa, Nossa Senhora, com uma túnica preta, uma balança da justiça na mão e uma cabeça de cadáver na outra. Eu disse, o que é isso aí? Nunca vi. Aí ele me perguntou, tu sabe qual é o santo mais cultuado aqui do México? Eu disse, sei, é Nossa Senhora... Daqui a pouco vem o nome, né? É uma conhecida. Né? Aí ele disse, isso é o que a igreja pede. O povo diz que é Nossa Senhora de la Santa Muerte. Aí ele perguntou, você quer ter uma Santa Muerte? Eu disse, sim, quero. Eles, então, cultua a Santa Muerte que você terá uma vida digna. Simples assim. E a Igreja Católica reverencia como padroeira a Nossa Senhora de Guadalupe, guadalupenhos tal. Mas o povão, e para mim o que conta é o povão, é a crença do povão, não é o que vem imposto pela ciência, pelas igrejas, né?
Então, isso só se aprende viajando. Viajando. E eu percebo que várias vezes tu fala sobre sentir também, tu tenta sentir a energia do lugar, né? Não só estudar, porque uma coisa é a pessoa te falar, outra coisa é tu sentir, Exatamente. que isso é muito interessante das tuas viagens. Nessa de sentir, eu estava na Índia, num templo holístico construído para todas as religiões. Templo enorme, bonito, tudo de granito, 2.000 pessoas rezando. Nas paredes não tem um santo, não tem uma cruz, nada de referência a ninguém. Uhum. É lugar para rezar para o teu Deus, cada um tem o seu. E aí você reza para Allah, outro eu para Buda, outro para Jesus Cristo, outro para Hare Krishna, outro para outra divindade. E eu senti um vazio, você não sentia energia nenhuma. Aí eu pensei, mas com essa confusão de cada um rezar por seu, aquilo dá uma mistura que não dá em nada em termos de energia. E isso é uma coisa sensacional quando você está num lugar e consegue sentir energia. Por exemplo, está escutando uma música bonita, fecha os olhos, abre as mãos, você sente a vibração, sente a energia. Isso é uma riqueza. E tem lugares que a gente sente isso muito acentuadamente. Muito bom. Marcos, e existe ainda algum destino que você gostaria de visitar? E por quê? Bom, eu conheço talvez a metade dos países do mundo. E tem alguns que eu quero visitar, mas entra em áreas de conflito. Por exemplo, digamos assim, se fosse só citando um exemplo de hoje, estou em Israel e quero ir para a Palestina. Estou em conflito, não pode, né? Estou na Rússia, quero ir para a Ucrânia, não pode. Eu estou num país vizinho da Ucrânia e quero alugar um carro e circular para outros países. Não, se tu está aqui e nós somos amigos da Rússia, se tu quer ir para lá, eles são amigos da Ucrânia, não pode. Então, na minha lista, primeiro, eu tenho 38 anos. Na minha cabeça, eu tenho 38 anos, eu faço tudo, absolutamente tudo, como se eu tivesse 38 anos. E eu estou programado para viver até os 122. Quer dizer, eu tenho assim uma lista grande de países para conhecer, de culturas para viver, de sensações para Sentir. Eu almejo muita coisa ainda. Eu sou novo e quero muita coisa na vida ainda. E vou fazer, porque eu tenho 38 aqui. É isso aí. Eu tenho que manter esse espírito juvenil, curiosidade, né? Essa curiosidade não pode deixar essa chama apagar. Exatamente. Manter esse fogo, muito bom. E a gente falou das partes legais, mas a gente sempre tem perrengues, né, durante as viagens. Me conta algum perrengue que você já enfrentou viajando e como você resolveu esse perrengue. Bom, eu estava voltando de Machu Picchu. Machu Picchu, quando termina a viagem, tu não quer vir embora. Tu sente paz, sente harmonia, tu sente uma maravilha, uma leveza, tu quer ficar mais. Aí a gente se dá conta, os incas foram exterminados por nós, os civilizados, mas eles moravam nos lugares de melhor energia. Sensacional. Voltei dali com o objetivo de cruzar a Bolívia. A Bolívia é temerário, digamos assim, em termos de segurança. Aí eu estava em Santa Cruz de la Sierra, não tinha GPS ainda naquele tempo. E aí um jipinho encostava em mim, buzinava, e eu só olhando para frente. Porque eu passei por países onde dizia, somente peça informação para policiais fardados, sabe? Quando eu estive em Chihuahua, no Peru, que tu vai para apreciar os côndor, eu parei numa pousada, disse para a mulher, bom, posso deixar o carro aqui na frente? Não, senhor, amanhã não está mais, e se tiver, não tem mais pneu, leva dentro do pátio da delegacia que eles já vêm lá.
Então tinha passado por lugares assim, aí eu estava cruzando a Bolívia e aquele jipinho no lado buzinava, e eu só, né? Daqui a pouco ele disse, ô cara, eu sou brasileiro também, quero falar contigo, pá. Aí encostei, conversamos um pouco, vai para onde? Eu vou voltar para o Brasil, vai por onde? Eu vou cruzar a Bolívia, ele disse, não vai. Eu uma vez fui, desmanchou meu jipinho, mas quebra tudo, não vai, não faz isso. Mas eu gosto de aventura, sabe? Então eu digo, agora mesmo que eu vou. Ele disse, não, então eu vou fazer assim. Nós vamos andar aqui uns 20 quilômetros para sair da cidade de 1.700.000 habitantes, era só no mapa, não tinha GPS. Lá eu vou parar, te fazer um mapa e tal. Aí ele fez o mapa e disse, aqui tu vai andar 22 quilômetros, 3 pinheiros, ali tu entra à direita. Tu vai andar um dia inteiro e só vai chegar no finzinho da tarde de noite numa cidade chamada Roboré. Mas vai, quando tu entrar cedo, com comida no carro e tanque cheio, não vais encontrar nada. Tá bom. No outro dia, cedo, 5 horas, tô ali, dobra à direita, 3 pinheiros, é aqui. Cara, um tanto assim de poeira. Mais de um palmo de poeira. Eu digo, não, não é a binacional. Não pode, não estou errado. Aí, mais na frente, um boteco com umas mesas assim fora, e umas pessoas sentadas. Quando eu reduzi para pedir informação, a poeira me passou na frente. Digo, meu Deus, vou atropelar esses caras aqui. Baixou a poeira. Buenos dias, amigo. Como se chama a ruta acá? Essa cá é binacional. Digo, pá, então é aqui mesmo. E buraco, e pedra, e pau, e pancada, e daqui a pouco chuva. Aquilo virou um lodaçal que você não via mais as pedras e os pau, buraco para reduzir. Eu pensei, bom, vai desmanchar tudo. Desde que chega lá, né? Estava já escurecendo e nada daquela cidade de Roboré. Andei mais um pouco, lixo na beira da estrada. Digo, aqui mora o ser inteligente, né? Tem lixo, né? Andei mais um pouquinho, uma casa, duas carretas paradas, digo, é aqui. Desci, né? Barro por aqui, né? Fui lá. Quando eu ia abrir a porta abriu-se por dentro. Uma moçoila de baby doll transparente. Venha cá, meu amor, teremos uma noite muito caliente. E estou aqui com a minha família, necessito pensão familiar. 2 quadras adiante. Esse assim, é um dos perrengues que eu acabei vivendo. Mas tem vários, né? 50. Não, tu estava contando, eu parece que eu estava num filme. Estava imaginando tudo que estava acontecendo, porque essas cataclismas climáticas, poeira, né? Tu tem que começar a filmar isso aí. Pois é. Caramba, eu já estava enxergando tudo em filmagens. Muito legal. Com certeza tem muito mais histórias. Qual que foi a maior lição que viajar pelo mundo te ensinou? Maior lição. Bom, a maior lição foi valorizar as crenças dos outros povos. Num dos meus livros, eu cito 8 personagens que, a exemplo de Jesus Cristo, nasceram de uma virgem, foram crucificados e ressuscitaram ao 3º dia, que para nós é exclusividade de Jesus Cristo, mas para eles, né, a Hare Krishna foi assim, Buda foi assim, então tem 8. Quer dizer, se na minha crença eu tenho uma razão muito forte para acreditar na minha religião, eu também aprendi que as outras religiões também têm uma razão tão forte quanto a minha para acreditar no deles. E aprendi, por exemplo, em certos templos no Oriente, que, bom, aqui na América, você vai para um culto de qualquer religião, ou o pastor, o padre está falando, ou tem música, quer dizer, som, barulho, o tempo todo. Não tem 5 minutos para dizer, gente, agora silêncio para você se conectar com a tua divindade. Não existe, não temos isso. Eu fui em templos no Oriente, quando acaba a pregação, eles vão para fora do templo,
puxam lá um tapete, sentam e passam o dia sentindo a energia do lugar e se energizando. Quer dizer, temos muito a aprender com povos que a gente não dá o devido valor. Talvez porque, pelo simples fato da economia não ser bem, aquele povo não é citado no mundo, então é desconhecido. Muitas vezes é o mais feliz. Eu tenho um pensamento que, digamos assim, mede-se a ignorância de um povo de acordo com o volume de ruído que ele emite. Então, esses povos silenciosos que estão ali meditando, eles têm uma espiritualidade e uma felicidade que não depende de dinheiro, muito maior às vezes do que quem está montado num carrão aí, na sonzeira e coisa, vazio por dentro, vazio por dentro. Sim, estou gostando muito que o papo está muito profundo, dá vontade de até continuar. Mas aí eu vou essa de... Aí, uma vez, dentro disso aí, dessa ideia, o vô estava na chácara com o netinho, aí o vô perguntou para o netinho, tu está escutando um barulho? Ele disse, estou. O que é? É uma carroça. Sim, o vô disse, sim, é uma carroça. Mas a carroça está cheia ou está vazia? Ah, vô, não sei. Ele se escuta só o barulho que faz. Um barulho. Carroça vazia. Tem muita gente que é assim. Faz barulho, mas por dentro não tem nada, né? Sim. Aí quando a carroça cheia, aí não faz barulho, não faz está barulho. processando ali a informação. Quando você tem conteúdo na cabeça, você não precisa fazer barulho. Expor ele. Legal. Eu estava com a última pergunta, mas tem uma pergunta bônus. Que só olhando para ti veio essa pergunta. Que eu vejo tu tá com camiseta do Egito, tá com boné do Grand Canyon, porque isso são símbolos, né? Tu traz algumas coisas das tuas viagens. E o que esses símbolos para você? Que eu vejo que tu usa eles, né, no dia a dia. Pois é. É claro que eu não vou usar a camiseta dos 78 países onde eu estive, porque nem todos marcaram, nem todos têm uma cultura tão significativa como, digamos assim, o Egito ou aqui o Grand Canyon. O Grand Canyon é que eu estava lá em Las Vegas, e aí alugamos um helicóptero para fazer um passeio por dentro dos cânions de helicóptero. Quer dizer, uma coisa muito assim, quase que surreal. Tu tá lá dentro do Grand Canyon, voando baixo, olhando aquelas paredes dos dois lados, paredes assim, uau, uau, uau. Então, coisas que me trazem lembranças muito fortes, dessas eu procuro trazer uma lembrança comigo, me faz bem. E inspiram, motivam no dia a dia também, né? Lembrar disso. Claro que sim, inspiram para a gente copiar as coisas boas, as maravilhas que Deus fez e que o ser humano ainda não botou a mão, não destruiu. E esses paraísos que eu busco. Muito legal. E última pergunta. Se você pudesse reviver uma única viagem, qual seria e por quê? Uma única viagem. Seria para o Egito. Me vem a lembrança de estar num hotel, sentado, tomando um chopinho e olhando as pirâmides. É assim, uma coisa maravilhosa. Aí você começa a pensar, aquelas pirâmides têm 4.000 e tantos anos, sendo que Quéops, a mais alta, exatamente a altura dela vezes 1 milhão é a distância do Sol até a Lua. Então você vê obras magníficas, fazer um cruzeiro pelo Rio Nilo, você vai em edificações antigas de 2.500 anos, pensa, nós aqui temos 500 anos e as construções de 500 anos atrás já foram tudo destruídas. Lá você encontra as construções dos faraós de 2.500 anos, intactas como eram na época. Entrar na tumba dos faraós de Quéops, que nem eu fui, e lá, você sabe, né, tem aquela
tradição de que as primeiras pessoas que entraram na tumba morreram por causa, talvez, intoxicadas pelo cheiro dos produtos utilizados para embalsamar, né? Então você entra literalmente na terra, numa caverna, e entra e vai para a direita, lá dentro, e vai à esquerda, daqui a pouco sobe um pouquinho o Sanctum Sanctorum, e lá, uma campânula de vidro, tu fica olhando para o Tutankhamon. Ai, tu sente aquele cheiro, meu Deus do céu, será que vazou? Será que eu vou morrer? Sabe, talvez é psicológico, mas você sente aquilo e você se arrepia. Estou arrepiado até agora, só de lembrar, estou arrepiado. Mas você viver essas experiências é assim, sensacional. Então, um cruzeiro pelo Rio Nilo, você vai no povoado mais antigo que tinha, é sensacional. Mas tem uma outra passagem assim, que não tem a ver com o Rio Nilo, Pompeia. Pompeia fica na Itália, foi soterrada pelo Vesúvio e no ano 76 depois de Cristo, e agora, a questão de 200 anos, um cidadão, um colono, carpindo uma roça, ele bateu numa pedra. Ele começou a cavar mais um pouco e aquilo mais um pouco, e estava escrito uma coisa. Ele foi na prefeitura: olha, eu achei uma pedra ali que eu estou cavando e está escrito uma coisa que não sei o que é. Resumindo, foram cavando, tirando tudo. Hoje está lá Pompeia exatamente como era no tempo de Cristo. Você caminha na rua onde Jesus Cristo andava, as mesmas pedras, a mesma coisa. Então, Pompeia é uma assim, coisa maravilhosa, digamos assim, é um museu a céu aberto da realidade não transportada para um museu, é como era. Então, viajar te traz coisas maravilhosas. E eu recomendo, quem puder, vai viajar, vai passear, vai conhecer. Ele fez muitas maravilhas para nós conhecer e nós estamos muito gratos a ele. Marcos, muito obrigado por compartilhar. Acredito que foi sua primeira entrevista e não a última. Tem ainda muito mais conteúdo para trazer, mas muito obrigado por responder generosamente todas as perguntas. Obrigado pela oportunidade. Você é jovem ainda, vai viajar também. Vamos conhecer, quem sabe fazemos uma junto. Bora contar histórias depois. Vamos fazer uma junto. Valeu, gente. Obrigado. E aí, gostou da entrevista? Então, como foi improvisado, não deu para fazer uma entrevista de 1 hora. Mas isso eu acho que foi uma pequena parcela do que ele pôde compartilhar. E se você gosta desse tipo de conteúdo, segue o canal, deixa seu comentário, curta esse vídeo, porque isso vai me incentivar a continuar e também trazer mais entrevistas para o canal, porque também eu estou fazendo este canal, eu percebo que eu gosto de compartilhar o conhecimento, né, e entrevistar outras pessoas. Por exemplo, tem uma outra entrevista aqui no canal, que eu entrevistei o Pablo, que ele morou 3 meses na Rússia, então também ficou um vídeo bem legal, e eu vi que também tinha uma repercussão legal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, entrevistas, então se inscreva no canal, porque vem muito mais.